Olá, ouvintes. Olá, espectadores. Estamos dando início a mais um episódio do nosso Pode Crer, que é o podcast da Corregedoria Regional Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Paraná. E esse é o episódio número 10, que está abrindo o ano de 2025, e para tanto nós estamos aqui com duas excelentes figuras da nossa corte que vão nos brindar com uma aula espetacular sobre a participação do jurista na corte eleitoral. Então, se vocês gostarem ao final do programa, deixem um like, se não gostarem, indiquem para os inimigos, mas o que vale é que nós estamos aqui nessa conversa franca, aberta, e como disse, abrindo o ano de 2025, depois dos episódios que foram lançados no ano anterior, e até onde sabemos foram muito bem aceitos, e tenho certeza que esse episódio que agora se inicia nesse nosso novo ano, ele também terá uma grande repercussão, porque o assunto é interessante, esse assunto nos coloca muito próximo à realidade da Corte do Tribunal Regional Eleitoral, que, como sabemos, ela não é composta apenas por juízes de carreira. Nós também temos juristas que a compõem, dando este caleidoscópio, esse ambiente aberto, democrático, oxigenado, mas isso será dito ao longo desse nosso programa. E, antes de qualquer coisa, eu quero apresentar os nossos convidados que aqui se encontram hoje e que vão nos brindar, como eu disse, com esse nosso bate-papo bem descontraído, porque exatamente essa é a intenção do nosso podcast, que ele seja leve, que ele seja bem palatável, que ele simplesmente traga assuntos dos mais variados e que possamos nos inebriar com conhecimento, com a diversão, com bate-papo, quem sabe ao final uma indicação de um livro, de uma série, de um filme, de uma gastronomia. Afinal de contas, isso aqui é um universo democrático, aceitamos todos os tipos de participação, todos os tipos de sugestão. E para tanto, temos dois convidados nesse dia de hoje. Primeiramente, eu apresento o nosso desembargador José Rodrigo Sade, que ele é membro desta corte no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, como eu disse, na classe de jurista para o biênio 2024-2026. Tendo sido anteriormente membro substituto entre os anos de 2022 e 2024. Ele é bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná e pós-graduado em Direito Contemporâneo pela Universidade Federal do Paraná, atuando na Procuradoria-Geral da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, a nossa ALEP. Ele é membro do Instituto Paranaense de Direito Eleitoral, o IPRAD, e também do Instituto dos Advogados do Paraná, o nosso IAP/PR. Desembargador José Rodrigo Sade, bom dia, boa tarde, boa noite, muito obrigado por ter aceitado o convite. Tudo bem, prazer, adorei o convite, obrigado por nos chamar para esse bate-papo e espero estar à altura do teu programa, que eu sei que é um sucesso tremendo aí. Não, vocês é que fazem o sucesso, e por isso que eu tenho essa dupla dinâmica e que se complementa agora com o desembargador Júlio Jacob Júnior. Ele é membro também da Corte, no Paraná, na classe de jurista, entre os anos de 2023 e 2025. Bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, com especialização em Direito Empresarial, Administrativo e Processual Civil. Atua na advocacia há mais de 25 anos, foi diretor jurídico do Instituto Curitiba de Saúde, o nosso ICS, também gestor jurídico da Companhia de Urbanização de Curitiba, a URBS, assessor especial do Procurador-Geral do Município de Curitiba, também diretor jurídico da Companhia Paranense de Energia Elétrica, a Copel, diretor-presidente da Copel Participações, diretor jurídico da Companhia de Saneamento do Paraná, a Sanepar, diretor-presidente das Centrais Elétricas do Rio Jordão, a Elejor, diretor jurídico e de Relações Institucionais da Iguá Saneamento S.A., dentre outros. Também atuou como membro do Conselho Fiscal da Sercontel, Iluminação, e também do Conselho Deliberativo da Usina Elétrica a Gás de Araucária, a UEGA. E também, talvez aqui seja o mais importante do seu currículo, ele também foi, acho que conselheiro, é isso, do Coritiba Futebol Clube, o nosso clube aqui da capital. Então até é interessante o contraponto, nós temos um atleticano, o Desembargador Sade, e o Dr. Júlio, um coxa branca. Então acho que isso vai até enaltecer e ampliar a qualidade do bate-papo. Voltando, e também do Instituto dos Advogados do Paraná, o IAP, da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, a ABRADEP, e do Instituto Paranaense de Direito Eleitoral, o IPRAD. Júlio, muito obrigado por ter aceitado esse nosso convite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Desembargador Panza, obrigado pelo convite. É uma honra aqui poder debater um pouco da função do advogado, da história da advocacia aqui no Tribunal Regional Eleitoral.
currículo aí parece extenso, mas o que eu sou mesmo é um advogado. Mas com grandes atuações em vários segmentos da administração pública paranaense aqui, em especial. Mas enfim, vamos lá. Sade, Júlio, para começarmos, podemos explicar aos nossos ouvintes ou espectadores a questão da composição da Corte Eleitoral, muito embora rapidamente eu tenha dito no começo que ela é composta por juízes, mas também temos membros da advocacia. Então, se vocês puderem explicar para o nosso espectador, porque a maioria das pessoas que talvez desconheça a estrutura da Justiça Eleitoral, achando que ela deva ter um corpo próprio de juízes, mas na realidade não é bem assim que funciona. Exato. Rapidamente eu falo, depois o Júlio pode acrescentar. No tribunal a composição ela é eclética, né? Nós estamos juízes por 2 anos, que é o mandato inicial, quem quiser pode tentar a recondução, e existe então essa participação da advocacia aqui na Corte Eleitoral. Em primeiro grau, eles vão saber que os juízes daí são juízes de carreira. E essa composição híbrida eu acho que é o que faz o tribunal ter tanto sucesso, porque você recebe informação e opiniões de vários lados de pessoas que atuam no direito. O advogado traz a sua experiência, a sua bagagem. Nós advogamos já, acho que ao mesmo tempo, são 25 anos de formado, com experiências diferentes, mas quando a gente chega aqui na Corte, a função nossa é trazer o olhar da advocacia para aquele caso concreto. E esse ambiente tão aberto e democrático da Justiça Eleitoral? Então, essa é uma inovação ainda do início da Justiça Eleitoral, e que ela tem por objetivo justamente que a sociedade civil organizada seja partícipe do processo eleitoral. Acho que na nossa democracia isso traz uma representatividade muito grande, Panza, porque de fato nós somos 2 advogados, então o tribunal é composto, todos os TREs, né, e mesmo o TSE, os 27 são compostos por 2 advogados indicados primeiramente a partir de uma escolha feita. Você se inscreve para a lista junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Os desembargadores aqui no Estado do Paraná, os 130 desembargadores votam para escolher, dentre os que têm interesse, a partir de alguns requisitos mínimos de conhecimento e experiência, são escolhidos 3 dentre os que concorrem, e depois esse nome vai para essa lista com os 3 nomes, vai para a escolha do Presidente da República, e depois passar por uma análise de retidão e conduta desses inscritos junto ao TSE. E depois a colaboração que essa vaga traz para os tribunais, na nossa visão, é o que disse o Sade, né? Ele traz a experiência sobre o olhar do cidadão, no sentido de trazer até as experiências das campanhas eleitorais, das políticas, outro lado, da experiência do dia a dia, do processo eleitoral, do lado de lá do balcão, né? Porque a magistratura tem todo um regramento que é muito próprio e importante, que afasta a participação dos juízes, de alguma maneira, dos partidos políticos, né? Para resguardar, de fato, essa independência, a influência, e a advocacia acaba podendo contribuir com que olha do lado de cá do balcão, né? Então, situações que parecem absurdos não são tantos, e situações que se mostram que aparentemente estão dentro da regularidade são, para quem tem experiência no eleitoral, uma armadilha montada para dentro dessa capacidade do brasileiro de achar jeitinho para as coisas, o tribunal não cair numa armadilha, os julgadores não caírem numa armadilha. Então é uma troca muito, muito importante, lembrando também que os mandatos, e de todos aqui, nunca são casados. Às vezes são casados, mas na maioria das vezes não há esse casamento. Então você tem, enquanto nos 2 anos que o Sade ficou como substituto, e hoje nos 2 anos que ele atua como titular, eu estou como titular, a gente acaba convivendo com julgadores diferentes, juízes diferentes, desembargadores diferentes, que também fazem esse molho da justiça eleitoral um ambiente muito interessante e sempre inovador. Então é muito bacana poder participar dessa experiência contribuindo para a justiça eleitoral. Essa experiência, na realidade, era dividida com os 27 estados da federação, porque a composição é a mesma, né? É mesmo. Os 27 estados da federação
são compostos por 7 membros da corte, 2 juízes, 2 desembargadores, 2 juízes de direito, 2 advogados e um juiz federal. A mesmíssima coisa. Eu não sei se talvez alguém tenha prestado atenção, o desembargador Júlio, ele falou que as listas são feitas, ele deu o exemplo do Tribunal de Justiça do Paraná, o mesmo vale para Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Amazonas, enfim, qualquer estado. Aí alguém pensa assim, puxa, mas é o Tribunal de Justiça respectivo, mas a lista é encaminhada para o Presidente da República, por que isso? É porque a Justiça Eleitoral ela é de natureza federal. Então, por esse motivo, é que não se encaminha para o governador, e sim para o Presidente da República para a indicação dos membros da corte oriundos da classe dos chamados juristas. Então, o que é possível tirar dessa primeira colocação que vocês dois fizeram, tanto o Sati quanto o Júlio, é que essa ideia, inclusive desses mandatos, mesmo não casados, em alguns estados da federação você tem até uma proximidade, aqui no Paraná, o único que casa são os 2 membros desembargadores. Sim. Que são exatamente o mesmo dia, de início e de fim. Os demais, nós temos mudanças um pouco mais variadas. Então, o que mais chama atenção é essa ideia de oxigenação. Sim. Eu estou usando essa palavra geral para dar ideia de que a cada 2 anos, pelo menos, há uma rotatividade. Há uma rotatividade. Aí você pode pegar um outro advogado, um outro desembargador, um outro juiz. Será que veio com ideias diferentes ou não? Eu acho que esse que é o grande charme, né, Panza? Porque, veja, você tem mandato, então você tem que fazer o máximo que pode naquele período. Quem é advogado, que vive com prazo, que é o nosso karma da profissão, a gente sabe que esse é um prazo que é peremptório, vai acabar. Então a gente se esforça muito para que nesses 2 anos a gente faça bem e bastante. E você se obriga então daí ao final ter um bom resultado. E a advocacia nesse ponto ela é muito valiosa, porque como disse o Júlio, a gente consegue de maneira mais tranquila circular em mais ambientes, porque a nossa profissão assim o fez nessas etapas de vida. Então facilita às vezes a comunicação do tribunal com órgãos privados também, não só públicos. Então, é muito comum parcerias do TRE com empresa privada para fazer alguma atividade, e essa é uma função que é além da função judicial, né, de julgar o processo, que o advogado pode, estando aqui, também colaborar. Então é um desafio muito bacana, não é fácil, né, Júlio? Não é fácil. Para você virar a chave de advogado para depois vir a julgar, mas a gente vai aprendendo com professores que nem você, o Sigor e quem passou aqui antes. A gente aprende, a gente também às vezes tenta ensinar alguma coisa, mas o caldo no final é muito positivo. Total. E o que você complementa com essa ideia de oxigenação? Então, muitas vezes o advogado chega aqui, e tem estados que tem essa tradição, não é o caso do Paraná, alguns estados privilegiam a indicação de advogados que nunca atuaram no eleitoral, por entender que a presença de um eleitoralista aqui pode gerar um direcionamento, uma menor independência, alguma coisa que possa macular a passagem por aqui. E no fim do dia, Sadi, a gente acaba sempre tendo percepções que trazem para essa realidade, infelizmente, né? No caso do Paraná, o Paraná sempre foi diferente, né? A gente é o berço do direito eleitoral no Brasil, as maiores discussões são aqui, o maior congresso do Brasil é aqui, o CBDE, né? Eu tive a honra de ser vice-presidente do IPRAD aí, que é o instituto que organiza o CBDE, que o CBDE acontece sempre entre maio e junho do ano anterior à eleição, justamente para se debater e trazer os maiores nomes do direito eleitoral e discutir esse assunto. Então, no mesmo ano da eleição ou no ano seguinte? Sempre nos anos das eleições, a cada 2 anos em ano eleitoral. Teve ano passado que nós fizemos a sessão itinerante. Junho do ano passado, E essa é uma outra inovação, né? Que é um pouco do que disse o Sadi. A gente consegue fazer essa congregação e trazer os debates. Então, assim, aqui no Paraná, essa preocupação do Tribunal de Justiça, né? Que como sabe, eu sou muito grato por ter sido escolhido entre os desembargadores para estar aqui no tribunal, né, na lista, mostra que há uma preocupação verdadeira com quem estuda, se preocupa com o direito eleitoral, porque a contribuição também está nesse conhecimento, né? Os juízes estaduais, os desembargadores, os juízes passam pela experiência das eleições municipais, mas também há o rodízio nas comarcas.
Então existem juízes que não fizeram necessariamente eleições municipais, onde o juiz está mais presente porque vive o dia do município, o dia a dia do município. Talvez eles fizeram só as eleições estaduais, que eles acabam sendo quase que um fiscal da lei, não tem uma função jurisdicional mais efetiva. Mas tem uma maior distanciamento em relação ao direito eleitoral, né? E lógico, vem para cá e se aprofunda. Então, essa ideia de você também ter as cadeiras de suplente são muito importantes, né? Então você tem, daí nas 4 cadeiras tem essa posição, né? Os desembargadores têm 2 suplentes, os advogados têm 2 suplentes, o juiz federal tem um suplente, e os juízes também têm suplentes, que fazem com que o profissional que vem para cá, que tem essa vontade, consiga mergulhar e participar do tribunal e poder dar essa contribuição. Então, a experiência é muito efetiva em prol da justiça, porque a democracia é feita nesse caldeirão de ideias, né? E isso não consegue trazer também com que você tenha na corte até posições políticas pessoais distintas, garantindo o que a democracia mais busca, que é o pluralismo de representação. Então, a justiça eleitoral, de fato, sempre vai ser inovadora e apaixonante para quem passa por ela, né, Panza? Isso é verdade, Júlio. Experiência própria, nós temos ali as nossas sessões, e elas não são poucas, né? O ano passado, quantas sessões nós fizemos? Eu sei que foi de agosto a dezembro, segunda a sexta, das 2 às 6, sei lá, e algumas nos fins de semana. Nós fizemos quase o dobro de sessões do que da eleição anterior. Eu acho que fizemos mais de 100 sessões, todas presenciais. Presenciais. E com debates bons, né, Panza? O Júlio falou um dado interessante do debate, democracia, de ideias diferentes. Acontecem divergências muito sadias lá. Nem sempre há todos os votos iguais. Às vezes eu acompanho o teu voto, você não acompanha o meu, ele acompanha o do presidente Sigor. Não há aquela coisa, advogado vota com advogado, juiz. Não tem isso. Não tem mesmo. Não tem mesmo. Isso é visível na nossa corte, ele é uma democracia, isso é importante. Porque esse bom relacionamento, ele é indispensável. Claro. Ele é indispensável para que você consiga... Não vamos confundir as coisas. Você ter o entendimento jurisprudencial ou doutrinário, enfim, acadêmico a respeito de um tema ou um assunto, faz parte do processo do próprio direito, democraticamente falando. Agora, não significa que você não possa debater. Claro. Não significa também que isso aí vai levar a um ambiente de certa hostilidade. De maneira alguma, porque é importante essa harmonia em termos de respeitar a decisão do outro para chegar a um consenso, porque ali nós somos em 7 a ideia do consenso. Exato. E vocês estão falando a questão que o Estado do Paraná privilegia aqueles advogados que têm esse conhecimento jurídico específico da direito eleitoral, que é um direito muito pontual. A maioria das faculdades não tem essa cadeira. Começou agora, eu acho, né, Júlio? Felizmente, o Ministério da Educação editou uma portaria e passa a ser obrigatório a partir, se não foi a partir do ano passado, passa a ser obrigatório a partir desse ano. Até então na prática. A cadeira de direito eleitoral, né, até pelas decisões, imagino eu, do próprio STF, de caminhar para cá assuntos que antes não eram tratados, né? Você tinha uma visão mais residual em relação às questões de direito penal em especial, que hoje o entendimento atrai 100% dessa matéria quando envolve questões de campanha eleitoral para a seara daqui. E o tribunal sempre foi muito, sempre foi muito proativo nesse sentido, porque ainda quando se começou a discutir isso, o tribunal teve a preocupação de criar zonas eleitorais especializadas na matéria penal, né? Você tem hoje aqui no Paraná, hoje 2 zonas que cuidam, que fazem com que o juiz de garantias também recentemente estabelecido por TRE funcione com efetividade, com pressão jurisdicional. Então essa inovação que o TRE do Paraná sempre traz para o dia a dia, ela é muito boa para o jurisdicionado, que a gente precisa dizer um pouco mais isso, né? Sabe o que eu vejo, Panza? O seguinte, eu tenho percebido que nos últimos anos tem aumentado a procura pelo TRE.
tanto dos teus colegas do TJ, que eu acho que pensam em vir para cá, como a classe de advogados. As listas estão maiores cada vez, mais bem formatadas e exigindo uma pesquisa maior. Por quê? Porque eu acho que é o tribunal que mais se comunica hoje com a sociedade. Você abre o jornal, qualquer portal de notícias, sempre tem uma notícia envolvendo uma ação penal que o Tribunal Eleitoral X julgou, cassou um prefeito, um debate que é tão rico sobre o limite do que se pode ou não falar. Então o eleitoral engana quem pensa que é só fazer eleição, né? A gente tem discussões aqui profundas, abuso de poder político, se você pode ofender, ou até que ponto o discurso é ou não ofensivo, matéria criminal, enfim, é muito rica aqui a atuação. Eu vou aproveitar esse gancho que vocês deram, porque vocês abriram um leque que nós podemos explorar. E eu acho que um deles seria interessante explicarmos para os nossos espectadores a questão do que, primeiramente, por que a justiça eleitoral? Mas vocês poderiam explicar para os nossos ouvintes e espectadores o porquê existe a justiça eleitoral no Brasil e o porquê cadeira de direito eleitoral nas faculdades, pela especificidade que nós temos em termos de mundo. O Brasil talvez seja o único país do mundo que tem exatamente toda essa estrutura que nós temos. Vocês podem até explicar para os nossos ouvintes e espectadores que em muitos países a eleição é feita, quem controla a eleição são funcionários da prefeitura, departamentos, ou então são vários, o executivo que interfere. Então, eu gostaria que vocês explicassem isso. O porquê dessa especificidade do direito brasileiro. E segundo, o leque de matérias aqui tratadas não é simplesmente fazer eleição no dia. É registro de candidatura, é propaganda, é prestação de contas. Filiação partidária, crime eleitoral. Então, se vocês puderem explorar esses dois temas, eu falo outro. Então, vamos falar um pouquinho antes da história. Acho que é importante, é um dado que a justiça eleitoral dela, ela completou já mais de 90 anos, mas ela vem aqui do período do regime da presidência do Getúlio Vargas, que estabeleceu muito do que é o regulamento de hoje, né? Porque naquele momento se imaginava criar uma estrutura que tirasse do poder do governo central, da presidente da época, a influência sobre o processo eleitoral, né? E foi muito feliz o Getúlio ao entender que ele só faria isso se tivesse essa pluralidade. Então a pluralidade vem disso, né? Porque em algum momento um governo muito forte pode ter ascendência sobre o judiciário, mas estadual, mas não tem ascendência sobre o judiciário federal. Pode ter ascendência sobre os advogados, mas não tem ascendência sobre os juízes. E a mescla faz com que essa, no melhor sentido da palavra, fiscalização cruzada e colaboração cruzada traga essa independência. A gente vê aqui nos nossos funcionários, no dia das eleições, a gente tem, no dia anterior às eleições, tem a saída das combis do correio aqui. A gente presenciou mais uma vez essa... Você foi nostálgico das combis, eu gostei disso. É verdade, eu falei das combis, hoje são vans, né? Sempre foi os Correios, uma época não foi, voltou a ser os Correios, a gente voltou a ter os carrinhos amarelos aqui, laranjados. Tem Kombi passeando em Curitiba, trabalhando aí com o Luiz. Transitando para lá e para cá. Distribuindo essas urnas. E é um momento muito emocionante, porque nesse momento da eleição, a eleição deixa de ser do tribunal e passa a ser da população, Panza. Como diz a nossa diretora-geral aqui, agora a eleição está na mão do povo, porque cabe ao tribunal aqui no processo administrativo eleitoral, cabe organizar, estabelecer regras, fazer o alistamento dos eleitores, logística atual, a trabalhar quem são os candidatos, ajudar a divulgação disso, ver toda a questão da caráter, regularidade de certidão, ficha limpa, né? Não condenação criminal. A gente faz todo esse processo de análise para chegar no dia da eleição, no dia anterior da eleição, distribuir as urnas e entregar isso na mão do povo, porque o presidente da sessão eleitoral é um cidadão que voluntariamente comparece para ser o presidente, assim como os outros mesários ali. Então você tem estruturas de 5 mesários e a urna e o comando da eleição naquela sessão eleitoral é dele. Então também para fins de fiscalização, e esse debate que aconteceu muito aqui no Brasil a partir da polarização, de poxa, mas será que você não tem uma influência para cá, uma influência para lá?
para mim, essa pluralidade traz essa representatividade da democracia, porque é impossível você imaginar que num colégio eleitoral com 5, 6 sessões, mesmo num bairro mais conservador ou um bairro mais progressista, você vai ter 100% das pessoas com um viés político. Então, a fiscalização da eleição, ela naturalmente acontece, né? Eu já fui mesário, já fui fiscal, já fui delegado, eu sempre adorei a eleição, estou aqui porque, para mim, o processo democrático nesse lugar, eu sempre participei, depois como advogado, apesar de ter me afastado antes de chegar no tribunal por 10 anos da advocacia eleitoral, continuei debatendo os assuntos, mas você vê a tendência daquela urna quando você está o dia inteiro naquele colégio. Você sabe se o candidato da cor amarela teve mais voto ou se teve mais voto o candidato da cor roxa. E a urna não fala diferente. Porque as pessoas continuam tendo direito, garantido pela nossa legislação, a irem votar, desde que não saiam pedindo voto, mas expondo a sua preferência, quer seja por cor, quer seja por imagem, por um adesivo, por um símbolo que possa ter surgido na campanha. Então, a primeira fiscal é essa pessoa, que quando está lá na presidência da urna eleitoral, quando termina a eleição, ele aperta o botão e imprime a votação daquela urna eletrônica e vê lá que o amarelo teve 200 votos, o roxo 150 e o azul 50. Se todo mundo que estava lá era azul, mas quem teve mais voto amarelo, esse vai ser o primeiro a gritar, para falar, opa, aqui tem alguma coisa errada. E a gente não viu isso acontecer. Por quê? Porque a confiabilidade das urnas, toda a preocupação que a Justiça Eleitoral tem nesse lugar é muito séria. É muito séria. E mais, a fiscalização, e daí a gente vai com as teorias da conspiração. Eu sei que a gente está fugindo um pouco do debate, mas eu acho que isso é importante. Você traz como essa filipeta que sai, ela sai em 5 vias ou quantas se os partidos requererem. Mas para quê? Para você poder confirmar o que aconteceu naquela urna antes dos dados serem mandados para a totalização. Certo. E depois ficam disponíveis. Uhum. Então, isso mostra que a participação de outros ramos, que não só da magistratura, e aqui a gente fala da questão dos advogados, ela essa ideia feita lá na época do Getúlio para ter essa transparência e o não controle governamental, de alguma maneira, dessas eleições, né? Nos Estados Unidos quem faz é o governo, aqui na Argentina é um departamento mesmo, você chega lá, eu já conheci o lugar que faz votação na Argentina, é um segundo andar de um prédio comercial, tem 3 funcionários lá, um deles indicado dois funcionários da municipalidade e um indicado pelo Poder Legislativo, e só, eles tocam a eleição. Então, essa estrutura visa garantir o poder aqui e acho que ela sempre funciona muito bem. Complementando então exatamente em cima disso que nós estamos conversando, essa perspectiva do detalhamento ou da especificidade da justiça eleitoral leva a todos esses detalhes. Sim. Não é exatamente isso? É claro que isso depois vai se refletir em eventuais ações judiciais que a corte vai ter que enfrentar, e também o cuidado que tem os servidores para fazer as eleições, para que tudo ocorra naturalmente. Eu vi aqui um comentário, não sei se é verdade, a eleição parece que em termos proporcionais de trabalho, a grande parte é logística, dos servidores mesmo. A parte judicial, que consome o tempo, para a gente, claro, é 100%, porque a gente faz só isso. Mas o trabalho pesado, e levar a urna, testar, acompanhar as sessões, então é um trabalho grande que também o setor, vamos dizer, técnico faz aqui, com independência. E não seria possível esses 2 ramos tão importantes atuarem bem se houvesse pressão de qualquer pessoa de plantão no governo. Então eu acho que tem funcionado, toda a instituição ela pode melhorar com o tempo, mas acho que até agora os sinais dados foram muito bons. Não há nada de concreto que possa questionar as eleições, né, Panza, no Brasil todo, nada, a não ser realmente aqueles que queiram falar as besteiras que querem. E também faz parte do jogo um pouco. Eu hoje estava vendo um vídeo do Ariano Suassuna, e isso fala com fake news, eu vou depois entrar nas ações judiciais, ele defende a ideia de poder mentir, ele fala. Mas poder mentir em coisa boa, ele diz.
não para ofender. Mas ele fala aquele jeito que só ele sabe falar, que eu não vou tentar aqui imitá-lo. Mas ele fala que a boa mentira tem espaço. Ele fala que conheceu um cara que o pai criava abelha e ele plantou o maior plantel de abelha do mundo. Que ele cruzou a abelha com vagalume. Então trabalhava-se 24 horas por dia. É uma mentira boa, ele fala, né? Então assim, a gente tem que também ter cuidado na hora de cercear alguns discursos. Não pode desinformação, não pode dizer que existe manipulação de urna, mas pode, eventualmente, uma crítica mais ácida ao candidato, ou apontar uma falha grave que o gestor concorrente tenha feito. E acho que as nossas eleições, no último ano de trabalho, teve muito isso, né? Esse debate sobre esses limites, até onde pode ir a nossa expressão. Eu gostei desse debate que a Corte fez ano passado. É importante, principalmente aí vai ao encontro da segunda parte que eu queria falar com vocês, desse momento agora. Primeiro, é a especificidade da justiça eleitoral. Ela tem o seu campo próprio, por isso que nos diferencia da maioria esmagadora dos países do mundo. Sim. Nós não somos departamento, nós não somos empréstimos de pessoas da sociedade. Não digo os mesários. Os mesários são convocados ali, eles são muitos voluntários que querem trabalhar em prol da democracia. Mas eu quero dizer, nós temos um corpo próprio de servidores. Claro. Os juízes são, entre aspas, emprestados da justiça comum, ou seja, dos juízes de direito, passam a ser momentaneamente juízes eleitorais, para cuidar de todo esse processo eleitoral, que não fica restrito apenas ao domingo de eleição. Não. É toda uma preparação. Então, é por isso que nós temos uma justiça eleitoral própria no Brasil, e é por isso, como vocês disseram minutos atrás, as faculdades estão abrindo os olhos e vendo, opa, é necessário sim que tenhamos uma cadeira, nem que seja eletiva, mas de direito eleitoral, para que se entenda. E aí vai a outra parte. As matérias são as mais variadas. Vocês fizeram rapidamente, falaram aqui cassação, falaram de abuso de poder econômico, abuso de poder político, falaram de propaganda, falaram de registro. Então, todas essas matérias são tratadas, não é apenas contar votos. Não, é que veja, a advocacia paranaense eleitoral, o Júlio falou bem, ela é no Brasil referência. Mas os advogados da nossa faixa etária que estão aqui não tiveram na faculdade essa matéria. Eles aprenderam no combate, ali no front. E hoje são professores. E perceberam que realmente hoje é um campo muito rico de atuação, muito complexo. E daí elas vieram então agora às faculdades para oferecer essa cadeira de eleitoral, que eu acho que é uma grande sacada. Porque ali talvez, eu não sei que ano que eles vão ter, mas é um momento que ele vai ter talvez de misturar daí vários conhecimentos que eles foram pegando do direito civil, que a gente volta e meia aplica alguns conceitos aqui, do direito constitucional, do direito de servidor público, administrativo. Então acho que essa é uma grande sacada e vai aumentar a relevância dos TREs Brasil afora. E o charme da justiça eleitoral, Panza, na minha visão, está na prestação jurisdicional, né? A gente tem essa preocupação enquanto advogados, poxa, a prestação jurisdicional ela é lenta, ela não é efetiva, você consegue a decisão muitas vezes e não consegue cumprir, você não vê acontecer na ponta. E o direito eleitoral dá essa satisfação. Eu tive essa satisfação como advogado, mas tenho ainda mais como magistrado, porque a gente vê a efetividade das nossas ações trazendo para a regularidade da eleição, porque a nossa missão aqui, no fim, a cabo, no processo eleitoral, quando a gente analisa essas questões dos candidatos, do dia a dia da eleição, é tentar permitir que o eleitor receba a maior carga possível de informação, mas informação limpa, que seja necessária para ele exercer o direito do voto dele e ser bem informado. Então, como disse o desembargador Saad aqui, tem momentos que a gente fica numa dúvida aqui, peraí, mas a crítica foi muito forte? Será que ele extrapolou? Ou será que essa crítica, antes da crítica tem uma verdade atrás dela que precisa, não podemos deixar o eleitor ou servir de veículo para o eleitor não ter acesso a ela? Já aconteceu. A gente já proibiu, em alguns momentos, quando fala gente, é justiça eleitoral, né? Já proibiu falas que eram necessárias para o conhecimento da situação de um candidato, de um partido, de uma chapa. E, ao mesmo tempo, também, quando você restabelece a verdade, deferindo uma coisa que é outra competência nossa, autorizando o candidato que recebeu uma crítica mais forte ou desproporcional, ou uma inverdade, uma fake news, de responder no espaço do outro, também é o momento que a gente está lá para tentar empatar o jogo. Não que a gente fique fazendo aqui também
uma matemática para deixar todo mundo no mesmo lugar. Mas dentro da proposta de cada campanha, da estrutura de cada candidato, do tempo disponibilizado para aquele candidato, a gente tenta botar a bola no chão. E é por isso que também tem uma coisa que é muito bacana para o magistrado, que não é normal, é um poder de polícia, que às vezes é criticado, mas o poder de polícia do magistrado, de poder estar andando na rua, magistrado eleitoral, está andando na rua, ver uma irregularidade e determinar que ela seja de ofício removida, arrumada, se torne um procedimento sem que haja provocação do órgão do Ministério Público, ou do candidato, ou de qualquer um dos do povo, é justamente para garantir essa igualdade democrática, que às vezes tem sido distorcida para entender que há um... Então, em cima disso, é que muitas vezes já fomos taxados de sermos membros de censura. Censores, Então, vamos separar o joio do trigo. A função da justiça eleitoral não é ser o censor, não ser a censura do cidadão, do candidato, do partido. É sim equilibrar o jogo, como você disse, seria isso? Chegar no eleitor a informação correta para que ele faça a escolha. Isso é aquilo que eu acredito, acho que todos nós, a gente pensa igual aqui, para que ele faça a escolha de maneira livre. Então a gente tem que evitar que chegue realmente grandes deturpações, grandes mentiras, mas claro, sem censurar. Não há nada absoluto, né, Panza? Nem o discurso vai ser absoluto. Então tem que ter esse certo controle com cuidado. Eu sempre procuro ter esse cuidado. E o mesmo para a compra de voto, né? Então, a gente tenta sempre evitar a compra de voto, é um mal que assola a nossa sociedade há muito tempo, né? A justiça eleitoral tem essa necessidade de tentar impedir isso, mas também de verificar até que ponto aquilo partiu do candidato, ou se não é o próprio cidadão que está nas cidades menores meio que acostumado a provocar. A gente teve um processo aqui que a pessoa no depoimento fala: olha, eu pedi para todos, esse aqui eu pedi mais porque ele me deu com mais facilidade. Daí o que vai fazer? É uma realidade local. Caça todo mundo, os próximos 3 candidatos vão também ser assediados e algum talvez ceda isso. Então é muito difícil a gente nesse julgamento não trazer a realidade local, né? Porque imaginar que em Curitiba tem uma compra de voto é um negócio fora do comum, mas numa cidade menor... Não, é muito comum. Isso aí, já que eu já fui juiz eleitoral anterior, me recordo. Denúncias, aí eu gostaria que vocês pudessem colaborar em termos de realidades, então de fatos históricos. Eu já tive denúncias quando era juiz eleitoral no início dos anos 90. Ele prometeu a dentadura, não entregou. Ele prometeu um par de chinelos, entregou um pé antes da eleição e o outro pé depois da eleição. Nota de R$50 cortada. Nota de R$50 cortada no meio. Te dou metade agora e a outra metade quando sair o resultado. A gente tem esses casos, né? Mas eu sou um otimista, viu? Eu acho que o Brasil tem evoluído, talvez não como a gente quisesse tão rápido, mas o Brasil é um país grande, as instituições têm o seu ritmo, né? Eu lembro desses casos que eles falaram, lembro do último ganha o voto, o último churrasco, o pão com linguiça. Então as coisas estão melhorando. Teve um caso aqui, que eu me lembrei agora, recente, que nós julgamos que esse abusou. Ele fez acho que 20 ou 30 PIX na eleição para eleitores. No dia da eleição? No domingo da eleição, pedindo voto. E daí uma das desculpas que ele deu é que um amigo de infância dele era drogado e ele mandou dinheiro para ele comprar droga. Isso, quer dizer, então mas eu acho que é exceção, né? A gente não pode dizer também. Quando eu vim para cá, eu ouvi um comentário de um colega muito amigo meu, advogador, ele falou: você não pode odiar a política nem o político, né? O Brasil, o mundo vive da política. Então eu acho que esses casos assim emblemáticos estão ficando na exceção e vamos tratar como exceção. Mas é curioso, no século XXI, você tem um cara que faz 20 PIX. E fez da conta dele ainda, né? Incrível. Ou seja, batou na cueca clássica. Mas veja com o dado positivo, né? Nós agimos a tempo e modo. O que o Júlio falou agora há pouco, eu não queria perder o gancho, da nossa efetividade. Do judiciário, eu digo isso de maneira muito franca, né, Júlio? É o mais ágil que tem no Brasil. Todos os ramos do judiciário. Porque tem que ser, né? A gente tem um prazo para agir. Isso aqui é encantador para o juiz, para o advogado, para a parte. É incrível a sensação que você tem de realmente ver terminar o processo em uma semana, 10 dias. É interessante o que você está falando. Eu fui juiz eleitoral aqui na capital no biênio 2002-2003. Portanto, já se faz aí o que? Temos 23 anos que eu entrei aqui eu fui juiz da terceira zona eleitoral. Eu me recordo que eu conversava com servidores da época dizendo e comentava francamente isso.
se houvesse concurso para juiz eleitoral, eu faria. É mesmo? Sim, porque eu gosto da agilidade da justiça eleitoral em relação aos demais ramos do direito da justiça, por assim dizer. Eu brinco, eu não dou aula. Quero dar aula que nem você um dia, que eu tiver um pouco mais experiente, eu vou dar aula. Tenho esse sonho. Mas eu dei algumas palestras aí, eu tenho dito esse exemplo de uma série que todos conhecem, que é a Suits, em que um processo judicial começa na segunda, o réu contesta na terça, na quinta tem a decisão e eles fazem um acordo de bilhões na sexta. A gente aqui faz quase isso, né, Júlio? É. A gente vê processo judicial começar lá na cidade do interior na segunda e julgar o recurso aqui sábado, com o transjulgado no domingo na segunda. Só aqui tem Não isso. foram raras as sessões que nós fizemos aqui, correndo na sexta-feira, porque sábado era dia de eleição era no domingo, então fizemos até a sessão. Tem isso. Fizemos sessão no sábado, que antecedeu o primeiro e também o segundo turno. Lembra disso? Com certeza. Justamente para poder permitir que o eleitor escolhesse o candidato que estava apto a ser votado. Né? Claro. A gente, acho que com exceção de 2 ou 3 processos, que às vezes manobras bem-sucedidas, às vezes burocracia mesmo. pela própria burocracia não foram possíveis de chegar a tempo. Mas essa efetividade para permitir que o eleitor soubesse em quem está votando foi muito bacana, né? Até porque a legislação também evolui, né? A gente falou um pouquinho da legislação eleitoral, como é que aplica isso, e essa evolução ela acontece na justiça eleitoral por resoluções, né? Essa é até uma pergunta que eu ia fazer para vocês, mas já começou. Qual que é a especificidade da legislação eleitoral? Da Constituição até as resoluções. O que nós temos hoje para você explicar para o eleitor? Então, a gente tem várias normas partidárias e em relação à postura, comportamento das prefeituras, dos estados, do governo na eleição, na Constituição. A Constituição tem todo um viés para dizer que os partidos políticos são peça-chave nessa composição. Também traz toda a questão da participação em relação a tempo de mandato, cassação e tal. Aí você tem o Código Eleitoral, que é um código bastante antigo. Tem pelo menos duas leis muito antigas e que trazem muitas transformações do Código Eleitoral. Uma é a Lei Complementar 6490 e outra é a Lei das Eleições, que a gente chama que é uma lei de 97. Quase todas as inovações que vêm a partir daí são inovações, além da Lei da Ficha Limpa, elas são legislações que alteram essa legislação de 97. Mas a Justiça Eleitoral também tem, diferente de outros ramos, a possibilidade de ter as resoluções. E as resoluções são editadas pela Justiça Eleitoral, no caso aqui o Tribunal Superior Eleitoral, que edita as resoluções, que são termos, né, que começaram lá atrás com uma visão de formatar políticas para o dia a dia da eleição, da organização da eleição, e na prática se transformaram nos nossos manuais para fins de julgamento. Por quê? Porque se ele fala que, como diz a resolução, que não se pode substituir candidato depois de determinada data, para que não haja permanência da figura de uma pessoa na urna enquanto outra pessoa está disputando, é justamente para que você tenha essa garantia de informação ao eleitor. Então, a resolução que começou lá atrás com um viés de organização se transformou numa organização não só para dentro da justiça eleitoral, mas como para fora. Então, hoje você tem as resoluções que tratam das pesquisas eleitorais, que estabelecem que a partir do ano da eleição você tem que começar a fazer pesquisa registrada. Depois tem as eleições que tratam de propaganda, que começaram a trazer situações referentes à forma, momento, tempo, distribuição, e depois passaram, a partir de alguns abusos, a trazer regras mais específicas para dizer que você pode, o que você não pode fazer, que tipo de informação você pode trazer, até para que não houvesse uma distinção muito grande entre estados, né? A partir de um viés de análise local e que tivesse uma equação integral. Então hoje, a par desses 2 diplomas, você tem as resoluções. Então, falando aquilo que a gente comentou no começo, né? Quando você renova a corte a cada 2 anos, você também renova as resoluções. Esse foi o primeiro ano, Panza, que você não teve uma alteração da resolução de forma integral.
Foi a primeira eleição que isso não aconteceu. As últimas, se eu não me engano, 10 eleições se tiveram reedições de resoluções com alterações efetivas. O que a gente teve nessa eleição foi uma resolução muito específica sobre fake news, forma de tratar a comunicação, em especial com as redes sociais, né? Forma de pagamento, controle, como que faria o direito de resposta, qual era a obrigação das empresas de tirar, o apenamento disso. E a Justiça Eleitoral foi tão eficiente nessa divulgação que o que nós esperávamos, pelo menos da minha parte, que era uma ação muito grande de fake news, a informação para o eleitor foi tão grande que os políticos recuaram nessa Aí eu até quero fazer um comentário, Júnior. Eu acho que o fake news é um negócio que vai ficar para trás, Panza. Na verdade, o combate que nós fazemos aqui, ele é eficiente, é necessário, mas à medida que a população vai ficando mais madura, e quem tem filho, adolescente sabe, eles não caem mais em fake news. Então eles perceberam que não é mais uma solução política usar fake news ou a IA para deturpar alguém. Isso talvez vá melhorar o panorama geral das eleições, né? Eu queria perguntar para vocês, mas você já tocou. Inteligência artificial. Como é que nós devemos preparar com relação a isso? Não só preventivamente, claro, o nosso talvez o segundo momento seja o repressivo/curativo, claro, que é a decisão. Mas o que a Justiça Eleitoral pode fazer em termos de, não digo combate, mas é combate no bom sentido. O que pode orientar a sociedade, o que pode se criar porque é uma realidade que vai ficar. Vai ficar, e é pro bem. A gente tem que olhar primeiro que é pro bem. A gente tem visto aqui o tribunal já estudando isso, não só a gente, é claro, mas é uma ferramenta muito útil para, primeiro, buscar a eficiência do nosso trabalho, com mais velocidade, mais qualidade, mas eu acho que a solução está na sociedade mesmo. As escolas estão aprendendo, nós vamos fazer esse ano uma série de visitas a fóruns eleitorais, uns eventos bem bacanas, assim, de trazer aquela juventude por fórum eleitoral com palestra, com arte, com música. Não dá para tratar só a IA de forma isolada. O jovem hoje não cai mais em fake news. O jovem, que eu digo, é 30 anos, 40 anos, 15 anos. Eu tenho filhos em casa que os avós deles são corrigidos pelos netos. Vô, pare com isso. Vá lá ver que isso não é verdade. Na terceira mensagem que o vô manda, ele já não manda mais. E eles não vão gastar dinheiro político para uma coisa que não vai ter resultado. Porque uma coisa que o Júlio falou agora há pouco, eu queria lembrar, é muito regulada a eleição no Brasil. É muito regulado. Por isso que eu fiz a pergunta da legislação, a existência do volume grande de legislação. O tamanho do adesivo. E a advocacia tem um campo de atuação muito fértil. Entra com ação com vários assuntos, né? E o TSE foi muito feliz nessa questão de IA, porque nessa eleição ele impediu uma ferramenta que me preocupava, Panza, que é o que... eu não sei o termo técnico, mas é aquela história de você ligar para ou receber uma ligação, por exemplo, de um político. Vamos falar do Getúlio Vargas, que tem a voz dele. Getúlio Vargas, que é como se ligasse Getúlio Vargas com a voz de tudo bom, doutor Rodrigo? Queria te pedir o meu voto. Você tem alguma dúvida para me fazer? Daí o Rodrigo, obrigado, presidente. Queria assim, o que você acha da reforma trabalhista? E daí, uma máquina com inteligência artificial, utilizando a voz do candidato, fala aquilo que ele sabe que você quer escutar. Porque o problema é esse da inteligência artificial, na minha visão, é o direcionamento que ela pode causar. O acesso à informação nas redes sociais tratadas faz com que a gente receba no Instagram, no Facebook, nas redes sociais, matérias de vieses que você consome, pro bem e pro mal, né? Eu já fiz esse teste, até para trabalhar aqui no eleitoral. Abri um perfil novo e comecei a consumir só um tipo de material nesse perfil. Depois só outro tipo de material. Depois só outro tipo de corrente política. Depois só o terceiro tipo de corrente. Não. Se eu vejo os stories lá de cada um desses perfis diferentes, eu sou alimentado no mesmo dia com visões diferentes do mesmo fato. Então, quando você tem ferramentas que conseguem captar isso, e essa ferramenta fala com você e faz uma propaganda ativa, isso me preocupa. Porque ele vai achar que, de fato, o Getúlio Vargas, talvez não a filha do Sade, de 17 anos, mas talvez o meu tio pense isso.
Poxa, ele me ligou, vai falar com orgulho, e ó, ele pensa o que eu penso. E daí nós estamos com um problema, né? Então a mensagem, essa proibição que o Justiça Eleitoral faz, e eu estou falando isso para dizer que nós vamos ter sempre esse desafio de tentar enxugar o gelo, e a Justiça Eleitoral tem sido pródiga em entender o que pode gerar problema, e cada vez pensa mais nisso. Para quê? Como a gente disse antes, ter umas eleições em que o cidadão possa receber a melhor informação possível para decidir o seu voto, que é o que a gente busca aqui, né? Meu empenho aqui, o empenho de cada um de nós é deixar uma eleição redonda. Ninguém está aqui para fazer vontade de partido, de político, de lado progressista, conservador, não. É para deixar todo mundo disputar uma eleição no pé de igualdade, tendo informação chegando no eleitor para ele tomar a decisão. São desafios que, na realidade, a Justiça Eleitoral como um todo, incluindo os julgadores, os juízes, incluindo os servidores, incluindo os terceirizados, os estagiários, que é um corpo bem amplo para que possa chegar a todos os resultados. Então, esses desafios, Sadi, a tendência é você considerar que eles vão aumentar cada vez mais, ou seja, cada ano daqui para frente, cada eleição porventura que está por vir, nós teremos novos desafios, e talvez pela existência de uma tecnologia ou de um imediatismo ou do nível de informação, porque hoje tudo é em tempo real. Cai um avião do outro lado do mundo, você fica sabendo 1 segundo depois que o avião caiu. Tem um furacão, 1 segundo depois sabe que é furacão. A bolsa de lá cai, a bolsa de cá já responde na mesma hora. Mas veja, Panza, quer ver um dado interessante? Antigamente a mentira que contava na praça da cidade durava uma semana até chegar na pessoa que foi alvo da mentira. Hoje também é rápida a correção da mentira. E não com o judiciário, ele falou bem, ele vai às vezes enxugar gelo. Mas a correção da mentira também acontece na mesma ferramenta tecnológica, logo depois da mentira. Então, existe ali um espaço em que a pessoa pode ser atingida, e nós vamos agir ali com tecnologia, com conversa, com diálogo, mas eu acho que as coisas vão caminhando positivamente. O avanço é para os dois lados. E se a gente conseguir levar a população, que eu sempre vejo que a gente tem uma tendência natural de proteger demais o eleitor, assim como alguns ramos do direito protegem o funcionário, o meio ambiente, o eleitor é um cidadão capaz. A gente julgou aqui alguns casos de candidatos que não passaram num teste de alfabetização, porque de fato não atingiu um grau esperado, mas esse cara mesmo que não sabe escrever, às vezes, ele tem a sua bagagem, experiência própria, ele contribui, então ele sabe também no seu íntimo o que é ou não é aquela tamanha mentira, né? Então assim, eu sempre tenho esse cuidado de dizer que nós temos que doutrinar o eleitor e filtrar o que chega para ele. Tem que fazer um certo filtro, mas sabendo que na ponta lá ele também tem o seu juízo, ele tem os amigos dele que ele conversa, nem todo mundo só consome internet, a bolha que o Júlio falou, e é verdade, você pode furar a bolha, ele criou perfis diferentes, tem pessoa que vai assistir um filme, tem pessoa que viaja, tem pessoa que tem grupo de amigos diversos, com formação diferente, médico, empreiteiro, engenheiro, você vai formando uma massa crítica que você fura a bolha. Então eu sou otimista nesse ponto, nós vamos dar conta. Tomara, porque o mundo caminha cada vez mais. Uma transformação hoje, ela pode vir de um aspecto tecnológico ou conceitual, ou de costume, ele pode vir de um ano para o outro. O que talvez na Idade Média ou na Idade Antiga demorasse 100, 200 anos. Nós ou décadas. A gente pode ver a questão que se discute hoje da questão da VOC. Você teve um aumento muito grande da visão sobre esse enfoque das empresas, tutelando essa situação, e uma reação depois de uma tutela e uma reação contrária que hoje derrubou esse movimento em 4 meses. 4 meses a tendência de propaganda de televisão, de venda de produto se alterou no mundo. Sob essa perspectiva. Então eu concordo muito com o que disse o Sadi nesse... E aí a gente tem as vantagens, né, que eu tinha no começo. O eleitoral tem essa comunicação mais fácil. Eu estava falando com o presidente Sigo, ele falou que os eventos nossos aqui têm adesão maior que às vezes outros tribunais estaduais, ou mesmo o TJ, porque é um apelo grande para a população ouvir o que acontece nos eleitorais.
Então, se a gente conseguir se comunicar bem com a sociedade, nós vamos ajudar nessa segurança das eleições, para que eles acompanhem, saibam o que é mentira, o que é verdade, e não caia realmente em fake news grave que deturpe a realidade. Veja, desembargador, nessa última eleição, convite seu e do desembargador Sigurd, eu presidi a Comissão de Segurança, né? Que é a segurança das eleições, né? Um assunto que foi muito pautado nos últimos anos por causa desse extremismo da política e também por conta da organização de fiscalização de boca de urna e tal. A eleição no Paraná foi a mais calma dos últimos anos. Das últimas eleições todas, pega o histórico de 5 anos, você nunca teve tão pouco caso de boca de urna, tão pouco caso de problema com o eleitor no colégio eleitoral, problema de distribuição de propaganda, diminuição do número de derrame de santinhos, né? Por quê? Porque também há uma evolução, como disse o Sade, né? A história do derrame de santinhos, a população entendeu que aquilo lá era um vilipêndio ali trazer sujeira à sociedade. Então, em vez de ser uma alternativa do cara pegar um papel porque não sabe o número, passou a ser quase um crime contra a cidade. E os números são muito, muito positivos. Tudo bem, nós temos hoje tecnologia. Teve a campanha da paz, nosso Porto Bom. Teve a campanha da paz feita pelo tribunal, isso ajudou muito. A gente tinha toda uma estrutura, né? A Polícia Militar foi muito parceira, a Polícia Civil, a Polícia Federal. A gente criou um centro de comando lá que conseguia ver em tempo real os colégios, monitoramento, uma informação muito efetiva, porque muitas vezes você tinha um número também distorcido. A pessoa era presa pela Polícia Militar, ia para a Polícia Civil, depois a Polícia Federal. E ficavam 3 registros, quando era um só. Uhum. Isso também conseguiu ser eliminado. Então, a gente teve uma eleição muito, muito, muito tranquila. E a preocupação dessa gestão de incentivar a cultura da paz, que funcionou em muitas cidades, até no debate político, outras nem tanto, ela também fez com que a população, no dia D, tivesse uma consciência importante. Importante. Não, perfeito. Nós estamos caminhando meio que já para a reta final. Eu queria voltar um pouco com relação ao tema central da nossa conversa, a participação de vocês na corte, vocês que eu digo juristas, né? Só para talvez haja uma curiosidade dos nossos ouvintes, espectadores, assim, puxa, eles são advogados, como é que será que os outros advogados os veem nesse período que estão aqui dentro? Vocês têm, só para... Claro, eu acho que a gente tem a sorte, Panza, do tribunal ter bons advogados que têm noção do protocolo que existe nesse diálogo advogado e tribunal. Claro, a gente conhece todos eles muito bem, né? Conversa, troca o WhatsApp, atendemos todos aqui de portas abertas, mas eles nunca nos colocaram em situação que houve algum tipo de abuso. A não ser uma liminar, que eles tinham pressa, a pessoa manda um WhatsApp, mas é normal, até se não conhecesse. Então, os advogados que atuam aqui, eles têm essa dimensão dessa estrutura e sabem que nós dois aqui estamos de passagem e não adianta acelerar, porque depois não vai ter o que ele espera já na sequência. Então, da minha parte, acho que o Júlio vai dizer igual, zero problema, inclusive facilitou muito, Panza. Eu digo uma coisa que para nós é uma lição aqui, a gente tem que ouvir o advogado. Quando ele vai falar conosco de um assunto, ele vai trazer informação importante. Ele não vai sair de casa do escritório para vir até aqui o Parolim para bater papo. Então, se ele quis marcar uma reunião com a gente numa sexta-feira às 17 horas, é porque ele tem a noção de que aquilo é importante. Ou o cliente pediu, ou ele viu que é importante. Então, eu sempre parto dessa premissa. Ele quer falar, eu tenho que falar porque ele tem que despachar aquele assunto comigo. O Sade disse uma situação, e eu vou trazer um caso para exemplificar, né? Eu estava num plantão no sábado, um advogado desses eleitoralistas, que estão sempre aqui na corte, me procura com uma tese inédita, que envolvia a questão de afastamento de vereador, porque o vereador era candidato a vice-prefeito e estava sendo... tinha um processo de cassação dele na Câmara Municipal, correndo rápido, porque a vontade seria de que ele fosse expulso e a expulsão geraria elegibilidade.
e daí, cara, causaria um problema para a chapa. Quando a gente fala em cassação de vereador, a gente não está na corte adequada para tratar desse assunto. O assunto da justiça comum. Então ali, eu li a petição enquanto ele vinha e falei, poxa, nós não temos nada a ver com isso. Quando ele traz esse conceito que eu trago do objetivo daquele processo, que não precisava ser a 20 dias da eleição, podia ser a qualquer momento, não tinha um fato grave ali, e pedindo uma tutela para garantir que ele não fosse aquela sessão da Câmara Municipal não acontecesse, ele me convenceu. E a gente trouxe, depois o tribunal até ratificou a liminar e tal, porque era isso, era a utilização de um estratagema fora da justiça eleitoral para atingir o objetivo eleitoral, que era caçar a chapa de quem pudesse ganhar a eleição. Então, e a gente fez isso como? Ouvindo o advogado. Eu tinha certeza, quando eu li a petição, que não fazia sentido. Quando ele traz o enredo do despacho pessoal, com muito respeito, com muito cuidado, como disse o Saad, a gente atende a todos, tem a facilidade de conhecer, mas da mesma forma que eu sou amigo do Guilherme, eu sou amigo do Pereira, sou amigo do Leandro, eu presidi a Comissão de Direito Eleitoral da OAB entre 2014 e 2016, na gestão do presidente Juliano Breda. Todos eles estavam na comissão. Eu falava com eles toda semana. A gente discutia assuntos. Depois a gente criou junto a Academia Brasileira de Direito Eleitoral. Então todos têm muita liberdade. E muitas vezes eles estão do mesmo lado, outras vezes de lado antagônico na defesa dos interesses de clientes. E eles, por conta dessa especialização, essa dedicação à justiça eleitoral, eles são muito compreensivos para entender, como o Saad disse, que a gente aqui está de passagem e mantém muito respeito. Perfeito. Não, isso é importante mostrar para eles que, na realidade, vocês têm um papel aqui dentro, nesse período de 2 anos que aqui se encontram, respeitando a Constituição, respeitando a legislação, utilizando a interpretação judicial nas questões, porque vocês estão como membros da Corte e, ao terminando, volta à atividade advocatícia, assim como eu terminando aqui, voltarei para a minha jurisdição comum, e esse é o nosso papel. Enquanto estivermos aqui, teremos uma perspectiva, uma visão eleitoral, porque faz parte de todo o processo nós estarmos engajados nisso aí. Senhoras e senhores que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo, acho que já estamos exatamente agora na reta final, agradecendo a presença dos nossos amigos que hoje deram uma aula sobre justiça eleitoral, nos deram uma aula sobre a participação do jurista na corte, trabalhamos com os mais diversos temas, mas como eu sempre digo, o nosso programa ele não é eminentemente técnico, somente técnico. É bom que às vezes surja uma coisa e outra. O Saad já deu uma dica ali, mas talvez alguém não tenha percebido, eu vou cutucá-lo para que ele traga esta dica para os nossos eleitores, por assim dizer, porque afinal de contas todos somos eleitores nesse Brasil, porque nós abordamos outros temas, Saad, e Júlio, não apenas direitos. Trabalhamos cinema, arte, teatro, cultura, música. E você falou de uma série que eu gostaria que você indicasse para os nossos espectadores. E o Júlio, eu já vou adiantando, Júlio. Eu sei que você é muito fã da gastronomia, então eu quero que você me indique um seriado que trabalha com isso. Enquanto o Júlio pensa ali, eu vou falar da série que eu já fiz o spoiler antes, que é a Suits, que eu acho que mistura bem esse mundo da advocacia, do direito, com outros temas paralelos, que é muito boa essa série. Vai ter agora o spin-off, que é a continuidade, que vai se passar em Los Angeles. Então tem que assistir, eu acho que é estudante, quem gosta dessa discussão toda, vale a pena. Tem ficção, claro, eu brinquei do tempo e do dinheiro envolvido, mas é muito legal. E vindo para cá, pois eu lembrei que eu lembrei que ia te falar isso, porque já vi essa pergunta. Tem uns livros legais do brasileiro, advogado José Roberto Castro Neves. Ele tem uma série de coletâneas e a última que eu li é Advogados Vão ao Cinema. Então ele pegou 15 advogados, 15 juristas do Brasil, magistrado, advogado, enfim, e cada um falou de um filme que assistiu, mas com enfoque do direito, jurídico. Então tem Poderoso Chefão, O Sono para Todos, tem 20 filmes lá, que eu acho que vale a pena, porque a gente sai um pouco da nossa bolha do jurídico, que é um problema. A gente não pode julgar a sua cabeça técnica jurídica. E esses momentos de gastronomia, viagem, série, ficção, romance abre a nossa cabeça para sermos mais criativos e mais eficientes. Perfeito. Então, onde é que é dupla? Então só repete o nome do escritor. Advogados Vão ao Cinema, é o livro do José Roberto Castro Neves, e a série Suits.
indicações feitas e observadas. E você, Júlio? Eu vou começar a partir da provocação. Tem uma série argentina que é da Apple. É sempre importante dizer a origem, porque senão a pessoa fica procurando e não acha. E Suíça, sabe qual que tá? O Suíça está na Netflix. Então, Netflix. E não estamos recebendo nada por esses merchandising. Nada. E fica claro. Te chama... eu acho que no Brasil a tradução é De Nada, mas o nome em inglês é Nothing. Uma série que se passa na Argentina, são 4 ou 5 episódios só, ela não é muito longa, mas cada um dos episódios traz a receita de um clássico da gastronomia. Muito bem cuidado, é uma série que trata da história de um crítico de restaurantes, um crítico gastronômico, já mais velho, mostra também aquele humor ácido do portenho, aquele mau humor do portenho, mas com 4 pratos, e eu não vou antecipar aqui para a pessoa ficar com curiosidade, 4 receitas extraordinárias da culinária mundial e também da culinária argentina, né? Muito consumidos na Argentina. E também quero considerar que as pessoas que gostam de política assistam House of Cards, que infelizmente é uma série que foi descontinuada por um problema de Hollywood com Kevin Spacey, muito boa. Mas ela é suco de política. É uma lição. A primeira temporada em especial é fantástica. Fantástica. Bem lembrado. A segunda são muito boas. É mesmo. Tá certo que a política talvez não seja tão enquanto a carnificina como a gente vê ali. Mas a tinta é essa aí, e eu fico com essa dica também. Daí essa tá na Netflix também. Anotadas de bola. Muito obrigado. Obrigado a você. Nós, na realidade, nós bebemos do conhecimento de vocês dois. Eu digo por que beber? Porque é a deixa. Não podemos sair sem, de umas vazias, então que maravilha. Eu estou entregando para cada um de vocês. Que maravilha. Muito embora dentro da caixinha, mas já sabe o que é exatamente. Que legal. A nossa caneca, que é a nossa simbologia. Olha lá. É o nosso símbolo, né, do nosso Pode Crer. Olha, Panza, eu vou fazer um desafio, se me permite. Claro, faça. Eu tô ganhando essa caneca aqui, mas vou fazer um desafio. Para quem der like, para quem curtir a página e para quem assistir, vai estar concorrendo essa caneca. Então, por favor, entrem, curtam, só deles, comentem. A minha será, depois a gente vai divulgar, talvez no próximo episódio, ou na própria página dos comentários lá, como é que vai ser sorteada. Mas nós vamos sortear. Curtam, comentem, compartilhem, que um de vocês vai ganhar essa caneca super bacana aqui. Isso aqui, ó, para mostrar para os nossos espectadores que é caneca exclusiva do Pode Crer. Mas o filme é dele, que vai ser. Essa aqui, ó. Essa aqui a gente devolve hoje. Essa aqui vai ficar aqui reservada para vocês, tá? Bom. Júlio, Sadi, muito obrigado. Obrigado por você. Olha, passou de 1 hora, nem sentimos o tempo passar. Ficariam mais tempo aqui, mas vocês têm seus afazeres, nós todos temos. Mas eu acho que vocês brindaram o público com uma aula, não apenas do direito, mas uma aula de vida. Eu acho que é mais importante nesse momento não exatamente falarmos do direito em si de forma enlatada, mas falarmos o que dá vida a esse direito, que é a alma que se coloca por trás de todo aquele que trabalha. Aquela expressão clássica, operador do direito, muito embora eu não seja muito fã dessa expressão, mas é todo aquele que manuseia o direito e que trabalha com ele, tem que ter alma, tem que ter vida, e vocês deram esse exemplo hoje, vocês deram alma a esse nosso primeiro episódio do ano de 2025. Legal. Fico muito agradecido, toda a estrutura do programa, todos os bastidores aqui agradecem imensamente o quanto vocês contribuíram. E agora, lamentavelmente, temos que encerrar, não sem antes agradecer aqueles que por trás das câmeras dão vida exatamente a isso que fora apresentado. A idealização e a roteirização são da Cris Galperin e da Cláudia Bevilacqua. A identidade visual, Pedro Navarro e Thaís Furman. Produção, Lumi e Yoshino Okinawa, segundo os meus amigos que me informaram aqui nos bastidores. Bernardo Gonzalez e Lamartine Lima. Sonorização, Bernardo Gonzalez e filmagem e edição de Lamartine Lima. Muito obrigado vocês todos que participaram desse nosso episódio número 10. E como fora dito pelo Júlio, eu reitero, com toda vez eu falo ao final de cada episódio, se gostaram, deixem um like. Se não gostaram, indiquem para os inimigos. Mas muito obrigado a vocês. No nosso próximo encontro, mais 2 convidados virão para brilhantar qualquer assunto desse nosso universo gigantesco. Hoje o tema tratado foi exatamente isso: a participação do jurista na Corte Eleitoral. Tenham vocês um bom dia, ou uma boa tarde, ou uma boa noite, e até o nosso próximo episódio. Show de bola mais, pessoal. Até mais.